Toda glória a Jesus, que maravilha nós podemos estarmos juntos em adoração, em comunhão em Cristo. E eu quero de maneira especial saudar você que está aqui em Curitiba, ou você que está em outro estado, em outra cidade, ou em outro país. Você é bem-vindo, você que está conhecendo a Comunidade do Redentor, você é bem-vindo a estar nessa comunhão, você é bem-vindo a estar nessa celebração, onde nós estamos buscando a presença do Senhor. Seja bem-vindo nesse espaço. E eu quero pedir para que você abra um espaço para um convidado muito importante na sua casa, que é Jesus. Jesus tem uma palavra para você nessa noite, de maneira muito especial. Ele quer falar o teu coração, Ele quer falar a tua vida, e certamente Deus tem algo muito especial para cada um de nós. Certamente a gente está vivendo um tempo muito esquisito, e a gente está sofrendo diversas pressões a nossa vida, de várias formas. A gente tem sido motivado, quase que empurrado a inovar, a se reinventar. Você certamente fez diversos cursos para tentar entender o momento que nós estamos vivendo e de alguma forma dar conta da vida profissional, familiar, home office e etc. E quando nós pensamos em todas as coisas que nós tivemos que fazer diferente, a gente olha para a nossa fé. E a nossa fé, nós não devemos inovar, nós não devemos fazer diferente, mas Deus nos convida a recordar. Se em tudo à nossa volta a gente precisa ter uma outra mentalidade para esse momento que nós estamos vivendo, para a nossa fé é muito importante que você entenda que Deus nos convida a recordar, Deus nos convida a relembrar o que já foi dito por Ele aos nossos corações. E com essa motivação, a nossa série que vai nos acompanhar ao longo de algumas semanas Comece pelo Essencial. As pressões tentam fazer que a gente faça algo diferente, algo novo, mas o que Deus nos chama a fazer é recordar o que Ele já nos disse. Por isso, tudo que nós estamos vivendo tem um grande potencial na nossa vida de gerar um caos no nosso interior. Mas nós devemos olhar para a palavra de Deus e perceber o que Ele já disse para nós, perceber a palavra que já foi ministrada aos nossos corações, e a gente quer fazer isso. Comece pelo essencial. Um livro que eu li nas minhas férias é um livro da Angela Duckworth, e essa psicóloga fez uma tese, e a tese dela tinha como uma pergunta muito interessante. A pergunta dela é: qual é a diferença, o que faz diferença na vida daquelas pessoas que são bem-sucedidas? Certamente ela foi atrás de talentos, foi atrás de pessoas que de repente nasceram com um talento nato, e ela foi atrás dessa tese, o que faz as pessoas serem bem-sucedidas. Ela fez isso na academia, mas ela fez isso também com esportistas, com atletas. E ela chegou numa tese, numa conclusão: as pessoas que são bem-sucedidas e têm um alto nível de realização nas suas vidas, elas têm duas características muito simples. Elas têm paixão e perseverança. Elas têm paixão pelo que fazem, elas amam o que fazem, e elas fazem isso durante muito tempo. Por isso, a série que nós queremos compartilhar com você diz sobre isso. O que nós precisamos retornar, resgatar de essencial, com paixão e perseverança. O que você e eu precisa resgatar do que é a essência da nossa fé, que faz que a nossa fé seja vigorosa, que a nossa fé seja forte, que a nossa fé perpasse pelos sofrimentos da nossa vida, é resgatando aquilo que é essencial, com paixão e com perseverança. E o tema de hoje é persevere no chamado. Nós vamos falar sobre chamado, e eu quero compartilhar essa palavra com você. O texto que vai nos acompanhar é um texto que está em 2 Timóteo. Esse é um capítulo, um livro das Escrituras que vai nos acompanhar nessa série. 2 Timóteo é muito especial para o tempo que nós estamos vivendo. E antes de eu compartilhar, eu quero ler a nossa leitura que está em 2 Timóteo, capítulo 1, versos 3 a 9. A palavra do Senhor diz assim: Dou graças a Deus a quem sirvo
com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você noite e dia em minhas orações. Olha o que Paulo fala para Timóteo: lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos, pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça que nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Até aqui a palavra de Deus. Essa palavra Paulo escreveu de uma prisão. Na verdade, o ministério do apóstolo Paulo, o maior missionário das Escrituras, da Bíblia, Novo Testamento, ele acontece 1/3 do seu ministério, ele está na prisão. 1/3 do seu ministério, ele está recluso. Houveram algumas prisões que era domiciliar, onde ele tinha ainda contato com pessoas, mas essa prisão em específico, Paulo está no final da sua caminhada. Ele já percebe que está no final da sua história, a sua vida e o seu ministério. E Paulo está numa prisão em Roma, de maneira muito solitária. O primeiro aspecto da vida de Paulo é que ele escreve de uma prisão. Ele escreve de um lugar isolado. Ele escreve se sentindo sozinho. E quem sabe essa palavra é uma palavra que diz respeito a nós. Estamos vivendo um período de lockdown. Estamos sozinhos, estamos isolados. E Paulo estava nesse momento, dessa forma, isolado. Mas Paulo, ele tinha também uma preocupação. Paulo, ele se preocupava com a igreja. Paulo tinha passado por diversas cidades, Paulo tinha plantado igrejas, Paulo tinha ministrado a palavra, igrejas nasceram, e ele estava preocupado com as igrejas que ele havia plantado. E Paulo, ele estava ansioso porque ele tinha diante dele Timóteo. Timóteo foi algo que ele chama que ele é pai da fé, pai espiritual de Timóteo, porque ele trouxe Timóteo à fé, encaminhou com Timóteo ao longo da sua trajetória, várias missões eles fizeram juntos, compartilhando a palavra do amor de Deus, e agora Paulo se vê no limite do seu ministério, e ele está convocando, animando Timóteo, para continuar aquilo que ele começou, uma ansiedade diante daquilo que ele não tem domínio nem controle, porque Timóteo agora está por ele mesmo, Timóteo agora precisa liderar a igreja, Timóteo precisa tomar decisões por ele mesmo. Por isso, esse é o contexto daquilo que nós vamos estudar. Alguém que está no final da sua vida, alguém que está solitário numa prisão, e era um tempo que a igreja estava sendo perseguida, e ele tem diante dele Timóteo, e ele escreve essa carta para encorajar Timóteo, ele escreve essa carta para relembrar Timóteo do que Timóteo precisava fazer, relembrar Timóteo da essência do que Deus fez na sua vida. E isso é maravilhoso, que é a palavra de Deus para você e a palavra de Deus também para mim. Quando nós lemos esse texto que nós lemos, Paulo recorda 3 coisas a Timóteo. Paulo tem 3 memórias que ele traz para Timóteo, 3 coisas que são fundamentais ele lembrar, 3 coisas que ele precisa prestar atenção, 3 coisas que ele precisa olhar com mais calma. Por isso, Paulo, isolado, num lockdown pessoal, preocupado com o bem-estar das igrejas, ansioso pela continuidade do ministério, ele quer trazer 3 elementos à memória do seu discípulo Timóteo. 3 elementos. O texto que nós lemos, primeira memória que ele traz, a recordação, é quando Paulo olha para Timóteo e diz: recordo-me, lembro-me
das tuas lágrimas. Timóteo, ele era um jovem pastor. Timóteo era um jovem líder. E Timóteo, ele tinha um desafio enorme pela frente. Paulo caminhou de perto com Timóteo. Timóteo observou o ministério de Paulo, mas agora Timóteo precisa encarar o chamado que Deus tem na sua vida. E por isso Paulo, ele lembra das lágrimas de Timóteo. Tem algumas coisas na vida de Timóteo, algumas crenças limitantes que Timóteo ele precisa dar conta. Timóteo, algumas das crenças limitantes que Timóteo tinha. Timóteo, ele era alguém jovem. E na estrutura daquela ocasião, daquela liderança que lá tinha, eram as pessoas mais velhas que eram líderes. Do meio judaico, assim como no meio grego e gentil, são os anciãos, as pessoas mais velhas que tomam a liderança. E Timóteo era muito jovem. Por isso Paulo tem que lembrar para Timóteo e encorajá-lo que ninguém despreze a sua mocidade, porque Paulo se sentia muito novo para aquela tarefa que lhe foi concedida. Mas Timóteo, ele também tinha um problema físico, estomacal, por isso Paulo recomenda que ele tome um cálice de vinho por conta do seu problema estomacal. Portanto, Timóteo, ele tinha problemas emocionais para lidar. Timóteo, ele não se sentia capaz de realizar esse chamado, mas ele também, Timóteo, tinha problemas físicos. Crenças limitantes são mentiras que passamos a acreditar e que têm o potencial de determinar a nossa vida. Durante boa parte da minha vida, eu tive que lidar com crenças limitantes. A crença limitante, ela está ligada à nossa história, à nossa criação, à forma como nós fomos construídos e a maneira como nós crescemos. Crenças limitantes têm a ver com algumas coisas impregnadas no nosso interior, mas também tem a ver com coisas que as pessoas um dia falaram a nosso respeito. E eu lembro que ao conhecer Jesus com 14 anos de idade, eu já senti um chamado de servir muito forte a Jesus. E quando eu fui crescendo, esse chamado foi sendo aperfeiçoado na igreja, servindo pessoas, estando em ministérios. Mas eu percebi, ao chegar aos 18 anos, que eu era insuficiente para o ministério. Eu olhava para o meu pastor, ele era uma referência, mas ele tinha muitos anos de experiência, ele era alguém muito bom intelectualmente, muito bom na palavra, muito bom com as pessoas, e eu me sentia incapaz de servir ao Senhor no ministério, eu me sentia incapaz de realizar a obra, porque eu me sentia muito novo, muito jovem, e isso era algo que me limitava. Eu achava que tinha a ver comigo, eu achava que tinha a ver com a minha capacidade, e uma segunda crença limitante na minha vida, muito forte, é o medo de frustrar pessoas. E a pergunta que ficava na minha cabeça é: e se eu for e desistir? E se eu for e não der conta? O que a minha família vai pensar? O que meus amigos vão pensar? O que a minha igreja, lá em Porto Alegre, que me ama muito, o que a minha igreja que me enviou vai pensar? E aí eu lembro uma vez, uma conversa, eu, minha esposa e o meu pastor, o pastor Douglas, e que nós estávamos conversando e a Lilian falou assim: pastor, você não acha que o Bruno tinha que ir para o ministério? E aí o Douglas olhou para mim e disse: não, o Bruno vai. Foram palavras sendo colocadas no meu coração, que foram vencendo essas crenças limitantes. Paulo diz ainda mais uma coisa para Timóteo: Deus não nos deu um espírito de covardia. E essa palavra, essa expressão espírito de covardia, tem a ver com a falta de poder ou a falta de capacidade mental ou moral. Ou seja, é a gente acreditando que nós não somos capazes, a gente acreditando que nós não somos suficientes, nós achando sempre que nós não temos a voz adequada, a maneira adequada, ou o físico adequado, ou a intelectualidade adequada. Parece que a gente nunca chega, a gente nunca consegue desempenhar. Algumas pessoas, elas têm crença limitante em relação aos relacionamentos. Elas acham que não prestam, elas acham que não são suficientes para o outro. Algumas pessoas, elas se sentem limitadas na sua profissão. E elas sempre acham que até aqui elas vão,
Mas essa pandemia tem causado também restrições, e algumas pessoas paralisaram de medo, por conta de algumas coisas que foram impregnadas no seu coração, algumas coisas que foram colocadas na sua alma, e que você não consegue lidar. Por isso Paulo fala para Timóteo: eu lembro das tuas lágrimas. Eu lembro, Timóteo, das vezes que você chorou, dizendo que era incapaz. Eu lembro, Timóteo, das vezes que você me procurou, mas que você dizia que não poderia falar, que não conseguiria falar. Então, Paulo, ele recorda a segunda coisa para Timóteo: recordo-me da sua fé não fingida. Que maravilha isso. Paulo está falando para Timóteo: Timóteo, lembra da sua fé, lembra quem você é em Jesus. E a primeira coisa que eu quero dizer para você, que você precisa resgatar com paixão e perseverança, é esse chamado primeiro de viver com Ele. Algumas pessoas têm tais crenças limitantes que acham que não merecem o amor de Deus, acham que aquilo que Jesus fez na cruz não foi suficiente, sempre é devedor, sempre precisa fazer algo. Mas o primeiro chamado impresso na vida de Timóteo é: lembra da sua fé não fingida, lembra da sua fé sem máscara, lembra da sua fé verdadeira. E fé é a confiança de que o que Jesus fez na cruz é suficiente para nos salvar. E a palavra do Senhor, ela nos relembra essa verdade. Não temos como frustrar a Deus. Ele nos conhece por dentro e por fora, e mesmo assim a sua palavra é de aceitação. Ele não está limitado àquilo que a gente pode fazer e pode oferecer para Deus. Deus não está muito interessado nas suas muitas capacidades. Deus está interessado em você. E quando Ele olha para você, para a sua história, por tudo que você já passou, seja rejeição familiar, seja rejeição nos relacionamentos, seja frustrações no seu trabalho, o que Deus está te convidando é a confiança tão somente nele. No meio dessa pandemia, você precisa ser relembrado que para estar com Deus você não merece, mas é Ele que te atrai pelo seu amor. Estar, viver com Ele é um chamado essencial para a sua vida. A palavra do Senhor diz: contudo, aos que receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de ser chamados filhos de Deus. É impressionante como Paulo, lá em Romanos capítulo 8, ele vai falar para aquela igreja que Deus nos adota como filhos. E na cultura romana existia uma forma de lidar com os filhos biológicos. Os filhos que nasciam numa família, eles poderiam ter até o 8º dia de vida do bebê, para então decidir se eles ficavam com o bebê ou se eles rejeitavam o bebê, porque ele não ia ser forte o suficiente para vencer os desafios da vida. Só que ele está dizendo que Deus nos adota como filho, ou seja, quem adota escolhe o filho. E na cultura romana, quando você adota, você nunca mais pode rejeitar, você nunca mais pode abandonar. E o que Deus está falando ao teu coração é que quando Ele morre na cruz, Ele morre por você e eu. Ele decidiu desse ato de amor e Ele foi até o fim, não porque você merece, mas porque Ele o ama. E a maneira como Deus me atraiu foi restaurando a minha identidade nele, sabendo quem eu sou em Jesus. Eu sou filho precioso. Você é filho, filha amada do Senhor, e nada pode mudar. A palavra do Senhor diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele decidiu te amar. Por isso, o primeiro chamado é para você lembrar dessa fé verdadeira, dessa confiança em Deus. No meio de tanta falta de controle que nós estamos vivendo, você é convidado a confiar no que Deus está fazendo na sua vida, a confiar que Deus está provendo o sustento, a confiar que Ele está à frente de todas as coisas. Você é convidada a confiar em Deus. E a última memória que Paulo lembra para Timóteo é: torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você.
Paulo, além de lembrar Timóteo, essa relação de filho, antes de fazer qualquer coisa para Deus, você precisa estar com Deus. E Paulo diz, olha, lembra dessa fé não fingida. Então, ele está falando, olha, por favor, Timóteo, entenda que primeiro você precisa estar com Ele. E eu quero lembrar isso para você. Você pode estar com Jesus na sua casa, você pode ter momentos de intimidade com Ele, você pode crescer na sua palavra, você pode crescer na oração. Mas Ele também te convida a fazer algo por Ele, viver por meio dEle, viver por meio dEle. A palavra que Paulo usa é mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Mantenha, e essa palavra é reaviva essa chama. Eu tenho certeza que você foi chamado, porque todo mundo que é chamado para estar com Deus, é também chamado para fazer algo no reino. E você, com certeza, Deus tem aquecido o teu coração nesse tempo de pandemia, que é um tempo de missão, em torno de algo, e Deus está provocando, inquietando você, e eu quero dizer para você que essa voz que inquieta o teu coração para viver o reino é o Espírito Santo. O Espírito Santo está provocando você a ação, a amar, a cuidar, a testemunhar do amor de Deus nesse tempo que a gente está vivendo de desespero, de desesperança. E por isso ele fala, reaviva esse dom. Dom é presente. Toda vez que nós nos achegamos a Ele e nos relacionamos com Ele, Deus dá um presente. E esse presente é um dom para que você faça algo por meio dEle. E eu quero lembrar você que é Paulo que está dizendo essas palavras. E Paulo, ele tinha certeza do seu chamado pessoal. Paulo lá em Atos 9, quando ele é chamado, a palavra de Deus diz que ele seria um instrumento aos gentios, aos reis, aos governantes. E que Jesus ia mostrar o quanto ele deveria sofrer em torno da palavra. E aí Paulo lá em Atos 20, 24 fala que não importa a minha vida, nem o valor que ela tem, desde que eu complete a obra do ministério que eu fui chamado. Paulo, ele sabe que aquilo que o mantém no ministério é o chamado. Aquilo que o mantém e faz ele passar pelos sofrimentos da vida é o chamado. Aquilo que faz que Paulo ele persevere com paixão e continue na obra é por conta do chamado da palavra que foi conferida a ele. Queridos, eu tenho passado por diversos momentos da minha caminhada com Jesus. Eu me sinto chamado, vocacionado, e Deus tem me dado uma palavra, e essa palavra é que tem me sustentado. Antes de vir para Redentor, Deus tinha me dado uma palavra, e a palavra tinha a ver com a vida de Davi. E a palavra do Senhor diz, tendo Davi vivido o propósito da sua geração, adormeceu. E aquilo me chamou muita atenção, porque Davi, ele fez muitas coisas, mas o que interessou é que ele viveu o propósito da sua geração. Deus começou a me provocar. Que geração que Deus quer que eu alcance? E ele começou a falar do meu coração. Eu vim de um centro urbano, do meio secularizado, conhecia Jesus com 14 anos, portanto não sou de berço luterano, nem cristão, mas eu fui alcançado, e Deus colocou esse ímpeto no meu coração, de falar para pessoas urbanas, para falar com pessoas secularizadas, pessoas não cristãs, para conhecer desse amor. E Deus tem fortalecido essa visão. E quando, antes de me candidatar aqui para Redentor, houveram muitas pessoas que falaram para mim, Bruno, não vai, é muito difícil, está muito confuso as coisas lá. E aí conversando com uma pessoa específica, eu lembro que estava eu e minha esposa, conversando com uma pessoa, e essa pessoa estava nos desrecomendando a ir. Então a minha esposa teve uma visão, Deus deu uma visão à minha esposa, que eu estava pregando num púlpito de uma igreja, nós não conhecíamos a Redentor. Quando nós chegamos aqui na Redentor, no culto da manhã, minha esposa olhou para mim e disse, Bruno, é esse púlpito que eu estava vendo. E que me sustenta no ministério, o que me sustenta no chamado, é a palavra dita por Deus. Por isso, tudo que você precisa viver de Deus nesse tempo de pandemia, você precisa de uma palavra de Deus, uma palavra que reaviva esse dom, esse chamado, porque é o chamado, é o propósito que te faz vencer o sofrimento.
A palavra diz que o sofrimento é inevitável, mas você suporta com paixão e perseverança naquilo que Ele te chamou para fazer. E aquele que te chamou também te sustenta em todas as coisas. Portanto, duplo chamado para você. Um chamado a viver com Ele. Um chamado para estar com Ele. Você é salvo em Cristo Jesus, você é filho de Deus. Mas o chamado para viver por Ele. Viver o chamado de todo o coração. E eu quero orar com você. E eu quero declarar isso sobre a sua vida. Eu quero desejar isso para a sua vida, que você precisa viver o seu chamado. Você precisa reencontrar esse chamado de Deus na sua vida. Aquela palavra primeira que Ele colocou no teu coração e que Ele deseja que você viva. Que Ele deseja que você expresse nesse tempo. Porque esse tempo é um tempo de relacionamento com Deus, de intimidade com Deus. Você só vai vencer o sofrimento desses dias no lugar secreto, na intimidade com Deus. Mas você só vai vencer o sofrimento nesses dias se você estiver engajado no que Ele está te chamando a fazer nesse tempo. Queridos, eu sei que nos nossos dias a gente tem sofrido pressões. E essas pressões, elas pesam o seu ombro. E você vai se rendendo a essas pressões, às enfermidades. Você vai se rendendo ao desemprego, você vai se rendendo de alguma forma ao desespero. Porque a rendição, o se portar de joelho, é um sinal que você não tem mais força. Você não tem mais força para lutar. E a palavra de Deus diz: parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Eu quero te convidar a não se render à enfermidade, a não se render às frustrações, a não se render ao desemprego e às dificuldades que estão à nossa volta, que parecem que têm um poder sobre a nossa vida. Mas eu quero te convidar a se render àquele que tem todo o poder sobre você, aquele que tem todo o poder sobre a sua vida, aquele que é capaz de te sustentar em meio ao sofrimento. Pare de lutar, pare de se debater. E reconheça que você não tem força nem poder, mas Ele tem. E Ele te convida a ser filho. E Ele te convida a servir a Ele de todo o coração. Vamos orar. Senhor, nós nos rendemos a Ti. Nós nos prostramos a Ti. Diante de Ti, Senhor, nós dizemos que nós não temos mais forças. Diante, ó Pai, dessa enfermidade, dos hospitais lotados, ó Pai, muitos de nossos familiares que estão com Covid, Senhor, amigos preciosos, pessoas morrendo, ó Pai, na fila de espera, Pai, morrendo em suas casas, Pai, os profissionais da saúde exaustos, plantão em cima de plantão, Senhor, o desemprego e agora o fechamento do comércio, os autônomos e comerciantes desesperados, as escolas. Senhor, nós não queremos nos render ao desespero. Nós não queremos nos render, Senhor, à pandemia. Senhor, nós estamos cansados, mas nós não nos rendemos à pandemia. Nós nos rendemos ao Senhor. Nós nos rendemos ao Senhor que tem todo o poder sobre todas as circunstâncias. O Senhor é Deus, o Senhor é Pai, o Senhor é fiel, o Senhor é bondoso, e nós cremos que o Senhor nos chama como filhos, e nada muda, Senhor, ainda que venham palavras na nossa mente e coração, de pessoas, de realidades, dizendo que nós não podemos, que nós não vamos dar a volta por cima, mas nós cremos num Deus soberano, e nós te pedimos, ó Deus, sustente-nos, Tu que és a nossa segurança, Tu que está conosco em todo o tempo, sustente as nossas famílias e lares. Eu rogo, Senhor, a Tua presença sobre as nossas vidas. Nós só vamos, Pai, superar esse sofrimento se nós atendemos o Teu chamado. E ao Te servirmos, Senhor, sustente-nos, fortalece-nos, guia-nos à Tua verdade. Assim nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém.